Eu acho que o produtor, sabe, ele já se conscientizou assim que, vamos chamar assim, que o ano que dá ferrugem da soja, né? Tanto para o triângulo da ferrugem como para a produtividade da soja são semelhantes, que é umidade e temperatura e tudo mais. Isso é um ponto importante, né? A gente ter essa clareza, porque ainda, como você mesmo falou, nos falta talvez uma clareza absoluta de ver, enfim. E o produtor está apreensivo nesse momento para olhar esse cenário. E a gente precisa de uma boa safra, né, Manu? Esse é o grande ponto, né? Total. Esse é um pecado, vamos chamar assim. Até me deu uma ideia, eu vou fazer um vídeo sobre os pecados capitais do produtor aí. Hoje a informação vale muito dinheiro e o cara que está afastado da informação, ele está afastado do dinheiro. A relação é direta. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Rumo ao Sem Água Podcast, o nosso podcast para falar sobre as altas produtividades. Eu sou o Felipe Williams, sou pesquisador, consultor e produtor rural, e aqui a gente quer trazer um olhar sobre as altas produtividades para você e muito mais sobre os 100 sacos, né, um número exato, mas também a gente quer falar sobre o rumo, sobre o caminho, sobre o processo que leva às altas produtividades. E no dia de hoje eu tenho o prazer enorme de estar recebendo aqui o Marcelo Mandaloso, uma figura incrível aí que dispensa comentários e apresentação pelo conhecimento, né, pela dedicação que ele tem aí com água e principalmente no que tange as doenças, e vai estar, né, nesse dia de hoje trazendo muito conhecimento sobre manejo de doenças. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme para nós do Rumo ao 100 estar recebendo você aqui, seja muito bem-vindo. Joia, Felipe, meu olá a todos os colegas, amigos que estão na escuta do Rumo ao 100 aí, eu acho que tu falou uma coisa importante, né? Eu acho que a trajetória, né, e uma construção desse caminho, né, porque chegar é fácil chegar. Mas agora se manter é complicado, então tu tem que saber o caminho para se manter nesse lugar, né? E tu sabe, Adaluz, que o pessoal muitas vezes, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente vem ter anos desafiadores, né? Então daqui a pouco olhar 100 sacos, mas pessoal, não é sobre um número exato, não é sobre cravar um número absoluto, é sobre a jornada, né? Sobre o processo que você buscar altas produtividades traz. E a gente já deixou muito mais do que claro aqui, Mandaloso, que a gente só vai, né, evoluir, nós só vamos ter lucratividade através de aumento da produtividade. Não um aumento, né, a busca indiscriminada, né, uma busca com conhecimento, com processos, com clareza, né, com um olho no custo, um olho na produtividade. Isso é o que com certeza vai fazer a diferença para o produtor. Mas, Mandaloso, nós falamos de doença, né? Falando do manejo de doenças, eu queria começar falando contigo sobre o cenário, né? O que se espera dessa safra aí que nós estamos iniciando? Alguns locais do Brasil estão mais desenvolvidos, mas obviamente mais ao sul aqui nós estamos, do ponto de vista de manejo de doenças, mais ao início. O que se espera dessa safra? Olha, tia, tu sabe que eu acho que o produtor, sabe, ele já se conscientizou assim que, vamos chamar assim, que o ano que dá ferrugem da soja, né? Então, porque as condições climáticas, tanto para o triângulo da ferrugem como para a produtividade da soja, são semelhantes, que é umidade e temperatura e tudo mais. O que a gente tem hoje é uma conjuntura de fatores que eu estou me lembrando daquele início dos anos 2010 a 2015, que a gente tinha soja plantado mais tarde, no geral, né? Às vezes o ciclo um pouquinho precoce para médio, então era um cenário que a gente ia março adentro lá, tranquilamente, né? E aí, esse ano está muito parecido por causa desses atrasos de semeadura, que foi ou por causa da colheita de trigo, ou foi por causa do solo muito frio, ou foi por causa de condição climática, etc. Né? Então, a gente está colocando o hospedeiro, né, pensando no triângulo da doença lá, colocando o hospedeiro mais dentro da curva de ferrugem, né? Então, só falando de hospedeiro, a gente já tem uma condição que eu já estou favorecendo a ele. Para a gente ter uma ideia, nós estamos semeando junto com os ensaios que a gente semeia para fazer os testes de ferrugem, né, que é uma semeadura mais tarde. Eu estou achando bem interessante, porque o produtor no sul aqui, essa semeadura, às vezes, ele tá ou perdendo muito por tombamento, ou
está pegando muito estresse hídrico e está tentando arriscar um plantio mais tarde por causa da questão do estresse hídrico. Tá tudo no jogo, não estamos aqui para julgar se está certo ou se está errado, nós estamos aqui para analisar os fatos. Então, como eu estou colocando esse hospedeiro mais dentro do triângulo da ferrugem, que eu estou empurrando ele mais para diante do plantio, né, nós temos esse fator importante do hospedeiro. Segundo fator importante, patógeno, né, nós temos, principalmente Paraguai, tá, uma soja indo para colheita agora, na virada do ano, que são as primeiras sojas deles. A primeira soja dele é aquela tradicional conversa de produtor. Não, eu vou plantar mais cedo, porque daí eu escapo com uma menos, porque eu faço lá só uma na flor e outra no enchimento e está pronto. Esses são os principais produtores de ferrugem para nós, inclusive. Né? Não só para nós no Brasil, como para eles no Paraguai também. Eu estive no Paraguai 15 dias atrás agora, e dependendo da área que tu vai, tu dá uma mãozada, e a primeira na mãozada é ferrugem também, tu acha fácil. Então, se tu observas ali, o pessoal que está na escuta ali, principalmente, vai acompanhando o consórcio antiferrugem, tu já vê que ela vai descendo no mapa, né? Então, já temos um caso em Saldanha, também mesmo clássico, tá atrás da aplicação e tudo mais. Então, o hospedeiro está numa condição, já que falamos, patógeno, nós vamos ter uma disponibilidade de volume de inóculo, porque ferrugem precisa de volume para dar epidemia, né? E o volume vem dessa condição Paraná e principalmente Paraguai. E a questão do terceiro ponto é a questão do clima, que o clima está ajeitado do jeito que está, a coisa mais linda. Então, o panorama, isso nem falando em mancha foliar, né? O panorama ferrugem, ele se abastece para a gente ir para um ano normal, que nem eu estou chamando de ano de ferrugem, porque o ano normal é o ano que nós temos ferrugem, e a ferrugem vai pegar o cara desavisado, o cara que está fazendo coisa barata, não está pensando muito em agronomia ou em consultoria, acha que ele consegue fazer tudo, e aí acaba que ele vai empurrando mais para frente. Esse é o cenário de ferrugem. Cenário de mancha, com esse monte de respingo, essa chuva agora, vai inocular muita coisa. Terceiro ponto importante, quem tem mofo branco ou regiões um pouquinho mais altas, muita atenção, tem muita canola entrando no manejo, e canola traz mofo branco também. Então, esse é um terceiro ponto. E um último ponto, para fechar, ano de laninha também, como as noites estão frias, ano de oídio. O oídio também tem que prestar uma atençãozinha, principalmente esses materiais raios, eus e essa turma aí. Adaloso, e ainda nesse cenário, só para nós trazer um panorama geral do produtor, o que esperar de aporte? Ó, esse é um cenário assim que nós estamos, cara, no sul aqui nós temos muita coisa no meio dessa jogada aí. Eu, sinceramente falando, eu não consigo ainda isolar esse efeito de ou é de aporte ou é até quebramento por até cancro de calor, algumas coisas que pegou nesse sentido aí. Me chama muita atenção, né? Tudo que chega para mim e eu pergunto para o cara, as TMG ali estão muito sensíveis a essa questão do quebramento. Aí eu estou chamando só de quebramento, né? Eu tô vendo aí que o pilar genético é uma condição muito predominante nisso daí, tanto a 7263, 7262, é 95% dos casos que chegam para mim. O tradicional o lança velho de guerra, sempre também quebrador, né? Então, alguns colegas já fizeram análise até de PCR aí, fusário e de aporte às vezes, entendeu? Então, a gente não tem como saber se foi o agente primário, né, o agente causal aí. Então, eu vejo assim, para tentar ser bem objetivo. Meu irmão, tu já teve histórico na tua área, né, no ano passado e o outro ano, tu já viu isso acontecer, tu tá usando de repente uma semente de tombo, né, tombo de semente, eu indicaria tu te precaver, mesmo aqui no sul. Ah, não, professor, nunca tive isso aí e tal, eu tô com medo e tal. Cara, se tu nunca teve, tu tem uma chance de não ter. Mas me chama muita atenção, Felipe, essa questão das cultivares. Muito ligado a isso aí, né? Isso é um ponto importante, né? A gente ter essa clareza, porque ainda, como você mesmo falou, nos falta talvez uma clareza absoluta de ver, enfim. E o produtor está apreensivo nesse momento para olhar esse cenário. E a gente precisa de uma boa safra, né, Manu? Esse é o grande ponto, né? Total. Bom, olhamos um pouco esse cenário e eu queria contar com a tua experiência, porque já tem um bom chão aí, né, Manoso, na estrada, na pesquisa, né, diretamente com o produtor, palestra. O que tu vê hoje, assim, ó, do manejo de doenças, que é um erro conceitual comum e que acaba muitas vezes levando a produtividade do produtor, ou seja, ele
ele tentou fazer algo, né, mas ficou pela metade do caminho, né? O que é comum, assim, a gente ver para produtores que acabam perdendo por doenças? Olha, tu sabe que assim, por onde que nós vamos começar aí, rapaz? Porque assim, olha só que interessante, né? Hoje, 2025, cara, eu faz 20 anos que eu tô nessa labuta aí de fitopatologia e confusão. E eu vou te dizer que eu falo praticamente a mesma coisa desde 2005, entendeu? Então, cara, são muitos cabelos atrás, né? Então, nesse cenário, cara... Estamos careca de saber, né? Já estamos careca de saber. E vou te dizer, assim, o principal entrave, e aí eu vou tirar o peso do produtor gaúcho, eu vou chamar o produtor de soja latino-americano, vamos chamar assim. Ele tem uma resistência a esse manejo preventivo. Não é um manejo inconsequente, tá? Isso é diferente, de aplicar por aplicar e de qualquer jeito. Não, é um manejo preventivo porque a gente sabe da dinâmica das doenças e do processo inicial das doenças. Então, esse é um pecado, vamos chamar assim. Até me deu uma ideia, eu vou fazer um vídeo sobre os pecados capitais do produtor aí. Esse é um impacto importantíssimo, porque tu sabe melhor do que eu. Eu até vou te perguntar, vou inverter o podcast aqui. Vamos quebrar o protocolo aqui. Quanto por cento, Felipe, que tu enxergas aí de investimento do produtor, do 100% que ele investe, em torno de 65%, 70% não é fungicida, né? Não. Pois então, tu tens aí, diz para nós aí o que é. É máquina, é terra, é adubo? Nós temos, com certeza, a grande proporção acaba sendo semente e fertilizante, né? E vão compor aí 60%, tranquilamente. E aí o restante ainda tem máquinas, peças, diesel, que hoje vem representando um grande custo ao produtor, né? Uma vez a gente não lembrava muito disso, né? A peça lá, o mecânico, diesel, duro, né? O diesel, não, isso eu nem levo na conta. Hoje são peças importantes, né? E tu vê só, disso daí, nós estamos falando do fungicida aí, talvez 5%, 10% de um bolo de investimento do cara. Eu brinco aqui que nem tu comprar comprar um Audi, uma BMW, uma Dodge Ram, sei lá, e andar sem cinto de segurança, né? Então, cara, é um risco muito alto para o investimento que tu já fez. De novo, eu não estou falando em manejo de fungicida irresponsável ou inconsequente de aplicar de qualquer jeito. Não, a gente sabe que tem jogadores para cada posição hoje do manejo de fungicida, né? Então, esse é um ponto que eu, aqui no Sul, e nós que estamos vivendo aqui na Gauchada, de uns 4 anos brabo, meio seco, e depois enchente, mais seco e tal, e não temos margem para erro de nada mais, né? Não temos mais, estamos roendo osso, literalmente. Eu digo pro produtor hoje assim, ó, eu tenho certeza dessa primeira, eu só tenho certeza dessa primeira. Ah, professor, mas e depois o que nós vamos fazer? Depois nós vamos ver. Hoje é da mão para a boca. E o produtor aprendeu isso e eu acho que está certo. Que por mais que ele vivesse naquela... Tu lembra daquelas épocas que o cara em maio colhia e já comprava as 4 de fungicida? Isso não existe mais e não voltará mais. E aí, né, Manalo, um ponto importante, nós já discutimos isso também. Veja bem, nós falamos antes ali de toda essa programação, né, de custos que tem entre plantar, cultivar, enfim. Como é que nós vamos em maio comprar todos os fungicidas sem ter o cenário, sem ter cultivar, sem ter época de semeadura, sem ter contexto? Realmente é uma coisa que espero que não volte mais mesmo, né? Não volta. As companhias suaram para aprender, a revenda está apanhando até hoje para entender isso aí, e eu acho que o produtor está certo, porque ele não pode viver 2 anos com uma caixa de fungicida no galpão que ele comprou aquele dinheiro. Tu imagina, tu pega e fala para um gringo e para um alemão que ele botou um dinheiro e está parado ali. Ele enloca, né? Enlouquece. Então, na minha visão hoje, e literalmente nós estamos vivendo um dia após o outro, e aí de novo, e eu não estou falando, esquece que aqui está o Felipe e o Madalosso, que hoje a coisa mais barata que tem é cérebro, entendeu? Porque o que vai fazer economizar na lavoura hoje é o cara andando, é o consultor andando, é a equipe do cara andando, vendo, que vamos aumentar os intervalos, opa, tá seco, tem condição para doença ou não tem, podemos aumentar. Ah, tá chovendo, a epidemia aumentou, vamos encurtar os intervalos, vamos mudar os reforços.
isso é dentro da safra. Não adianta ficar correndo de caminhonete, carregando peça para cima e para baixo, Starlink, mata e depois você foi o agrônomo. Não dá mais isso aí. Eu acho que você tocou num ponto extremamente importante, né, Manoso, que é o que a gente tem tentado trazer aqui para o pessoal, porque a gente precisa realmente trazer informação para dentro da propriedade, né, e tomar decisões baseadas uma informação relevante, em dados consistentes, assertivos, né? E estar presente na lavoura. De nada adianta a gente estar dentro de uma sala querendo tomar decisões, né? O velho ditado, sujar, bota na lavoura, segue presente, né? Perfeito, e assim nunca teve mais, cara. E eu tô brincando assim, até fiz uma rodada lá em Minas Gerais esses dias e disse assim, gurizada, se preparem para contratar os gaúchos. E aí todo mundo deu risada e eu digo, porque olha, agrônomo bom é o que sobrevive lá embaixo depois desses anos aí, consultor agrônomo e tal, porque 3 anos de seca e 1 de enchente, olha, eu vou te dizer, o cara tem que saber o que tá fazendo, entendeu? Então, hoje a informação vale muito dinheiro e o cara que tá afastado da informação, ele tá afastado do dinheiro, a relação é direta. E isso tem um ponto aí que eu vou te dizer, se não fosse inevitável, eu não estava, que é a tal da mídia social, da rede social. O lixo digital hoje, olha, vou te dizer, se não fosse importante, eu saía fora. Isso que eu tô enfiado no meio com força, né? Por quê? Porque, cara, é todo mundo querendo o tal de like, o tal de seguidor, gente vendendo a pele por causa de uma empresa X ou Y que pagou para o cara fazer uma coisa. E olha que eu tô nesse meio, eu conheço todos esses buracos negros aí. E gente que o cara conhece, infelizmente, se dobrando em cima disso daí. Infelizmente, né, Manolo, a gente vê isso no campo e é muito, muito claro e muito nítido isso, né? Então, fica aqui o reforço, né, de tudo isso, como é importante o produtor buscar agregar na sua fazenda aquela informação idônea, aquele profissional idôneo e que sabe o que está fazendo. Nesses anos em que a margem apertou, que nós temos desafios produtivos, que nós temos desafios de comercialização, desafios de gestão, nós temos que estar sabendo o que está fazendo 100%. Só para fechar esse ponto aí que é importante, nós estamos passando num fenômeno aqui no Rio Grande do Sul, tá? O primeiro fenômeno, na verdade, nós estamos no segundo fenômeno já. O primeiro fenômeno é o aumento das consultorias, muita gente buscando, vamos chamar assim, aumentar teto produtivo, né? Ou em vez de diminuir custo, porque é diferente, tem produtor aí, tem consultor que só quer cortar. Na verdade, a gente tem que cortar, tá certo? Mas tem que aumentar a produtividade também, não adianta só cortar. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, que já está acontecendo, isso é uma parte boa, que no Sul nunca aconteceu isso daí. Depois de todos esses anos de seca que a gente passou, antigamente, tu vai lembrar, antigamente quando dava uma seca, o primeiro que cortava era o agrônomo, o consultor. O primeiro que cortava. Porque o produtor enxergava como custo, como despesa esse cara aí. Hoje já não. Tem muitos lugares no Sul aqui, inclusive, que depois de todos esses anos aí, o produtor está mantendo e abastecendo o consultor dele, porque justamente está vendo que sem ele não tem mais como fazer soja, pelo nível de especialização que a coisa está. Então esse é um ponto importante que vai nos levar, porque esse ciclo de baixa vai acabar. O Rio Grande do Sul é cíclico. Tivemos em 80, estou dizendo 80 porque eu me lembro. Tivemos em 80, tivemos em 90, tivemos 2000, 2010. Cara, agora 2020, é por aí. E isso é um ponto positivo, né? Nesses anos de desafio, acaba que a gente entende que nós precisamos ser mais eficientes. A área técnica vindo para dentro da propriedade é o que acaba solucionando os grandes desafios que o produtor tem. Mas, Madaloso, olhando para o manejo de doenças, e a gente viu que o desafio do produtor, então, é começar um pouco mais preventivo. Uhum. E aí, de uma forma talvez um pouco mais polêmica, eu diria, nós temos a V0, né? Uhum. E aí que já é mais preventivo ainda e que muitas vezes acaba trazendo uma certa confusão, né? Em estabelecer momento correto, ou acaba trazendo uma confusão do ponto de vista do programa de fungicida, muitas vezes, né? Ou seja, eu fiz a V0 e jogo tudo para frente, enfim. Então, o que eu queria te perguntar, Madaloso, como é que tu tem visto a V0, né? E também, assim, qual que seria as bases técnicas para o produtor fazer, de fato? Olha só, eu sou do tempo do
Bom, tu também é, né? Nós estamos ficando velhos, né? Comit, Priorinho, que era estrubirulina isolada, né? E nós puxando pro vegetativo. Me lembro da Fitos lá, e chamavam nós de louco, e nós de mercenário, querendo vender produto pro produtor, e nada a ver e tal. Muito bem. Aí tu vai vendo esse trajeto aí. Aí o que acontece? Hoje, nós estamos num cenário onde, e aqui eu vou desmentir, ou vou destapar uma informação, né? Porque nenhuma empresa criou essa questão da aplicação zero. Quem criou foi o produtor, que o produtor ia entrar com o glifosato e ele queria aproveitar a entrada e tirava um carbendazinho ali dentro. E isso começou no Paraguai, onde o pessoal chamava lá de primeira falsa, ainda chama de primeira falsa, que é um nome pior que zero, né? Aí depois agora veio, todo mundo tem chamado de V0, né? Aí a turma da fisiologia se vira no caixão, né? Porque V0, na verdade, não existe, né? O que a gente tenta chamar de aplicação zero, né? Porque V0 não tem... Tu não consegue... Ou tu tem... Nem germinou, na verdade. Não existe. Temos que fazer esse registro para o pessoal da fisiologia ficar com o coração aquecido. Então, olha só. Esse cenário é altamente dependente de agronomia. De novo, voltamos para o técnico. E aí é uma briga grande que a gente tem, primeiro, daqui para o cerrado, tá? O cerrado chama de vegetativo, que é essa aplicação em torno dos 25 dias. Nós chamamos de zero, porque é um conceito aí que você vê do Paraguai, aqui do Sul também e tal, que só muda de nome praticamente. Mas um ponto, assim, em cima disso daí que é importante, essa aplicação é para proteger o período vegetativo inicial da inoculação de necrotróficos, tá? Especialmente Septoria e Cercospora. Olha só como é altamente interpretativo, e a coisa mais barata que tem para o produtor é a Cérebro. E este ano, com os atrasos que a gente fez, nós estamos com sojas em dezembro. Dezembro é pré-safrinha, não existe mais tempo para zero. Então, o cara vai dizer, professor, mas eu fiz um plano lá, ou até com o meu consultor, nós fizemos um plano de usar zero e plantar na primeira quinzena de novembro. Só que a gente faz um plano e o clima faz outro. E a gente tem que obedecer o plano do clima. E tá tudo certo. Só que a gente repensando o manejo, em função do plantio, a gente precisa repensar, inclusive, novamente o manejo. Então, a soja que eu estou hoje, vamos pensar o seguinte, rapidinho aqui. Uns zeus que tu fosse plantar lá, sei lá, segunda quinzena de outubro, e em tese seria a melhor janela. Beleza. Esses zeus aí, para botar uma flor, quantos dias vai dar aí, Felipe? Vai dar uns 45, 50 dias para botar uma flor. Eu preciso proteger esse vegetativo inicial, né? Aí a zero entra muito ali, no terceiro trifólio ali. Agora, um mesmo zeus plantado agora 12 de dezembro, isso com 25 dias está com flor. Então não temos mais tempo para zero, nós estamos em pré-safrinha. E isso é importante o produtor ter consciência, porque ele já tem que antecipar primeiro. Os ensaios, nós estamos com uma rede de ensaios no estado todo, e nós tínhamos esse plano de fazer a zero e depois atrasou tudo. Falei com o pessoal das companhias, disse, nós vamos pegar e antecipar a primeira, a zero nós vamos botar depois no resto do manejo, e nós vamos ter que antecipar porque a condição está ficando muito boa, aquilo que nós começamos falando lá. Então, a zero, para fechar esse raciocínio, a zero, ele é um manejo de vegetativo inicial para necrotróficos, sempre quando o vegetativo for mais longo. Se o vegetativo ficar curto, como eu plantio em dezembro, aí não temos mais zero. Aí segue uma antecipação da primeira. E eu acho que é muito interessante essa dinâmica, porque é o que nós vamos ter no campo esse ano, né? Nós temos bastante área de outubro, né? Que são áreas aí que o bonde passou, né? Digamos, nesse momento. Uhum. Nós temos algumas áreas de novembro, antes da estiagem, que permite algo ainda, e nós temos esse plantio de final de dezembro, né? E aí, esse a gente está entendendo também, se o produtor que está nos ouvindo está pensando em alguma coisa para frente ainda, está fora de cogitação. E eu queria apimentar um pouco ainda essa questão, porque hoje nós temos o caruru. Uhum. E com o caruru vem ainda fomezafem, vem glufosinato, enfim, outras moléculas. E como é que tá essa interação, assim, Manolos, entre V0 e esse tipo de herbicida, fitotoxicidade? Tu sabe que assim, nós estávamos falando ontem, isso aí, montando uns experimentos e desenhando isso daí. Porque com esses materiais 2X, esses materiais aí
que está vindo como manejo produtor, isso aí tá sendo importante relacionar. E a gente estava começando a desenhar, inclusive tem áreas, por exemplo, a nossa área experimental de Xanxerê lá, nós vamos testar com dicamba também, né, porque tem regiões que é mais complicado, mas lá o pessoal está usando e tal. Para tentar resumir, hoje, produtos, vamos chamar assim, mais oleosos, eles tendem a ser mais enjoados. Produtos SC, ou seja, menos oleosos, tendem a ser menos problemáticos. Então, o ano passado a gente fez alguns ensaios e aí deu esse direcional, né? Então, pode aumentar o risco de fito? É bastante possível. Mas é aquela fito, geralmente, ou é aquele bronzeado, ou é aquele salpicadinho branco, geralmente com clorotalonil, às vezes misturado com glifosato, dá aquele salpicadinho branco. Isso é um ponto. Nova linha, tá? Professor, vamos separar ou misturar? Né? Aí eu sempre falo pro cara, tu quer saber o ideal ou o que dá para fazer no campo? O ideal sempre foi separar, mas eu vou te dizer hoje assim, ó, eu conheço muito cenário que o cara tentou fazer um bonitinho e fez um urubu. Por quê? Porque ele separou, queria fazer muito caprichoso, que eu sou, quero fazer tudo separado, beleza. Aí tu aplica hoje quem? O herbicida. O herbicida tu acerta o timing, porque a planta daninha tá olhando para ti. Só que o fungicida tu vai fazer depois. E depois, só que aconteceu o quê? O aplicador enroscou a ponta da barra num palanque lá, quebrou a peça, só vem primeira quinzena de janeiro. E aí, magro, e o fungicida? Vai entrar quando? O teu ideal virou um desastre. Então, para muitos cenários, eu tenho dito o seguinte, cara, tu tem o risco de dar um pouquinho de bronze, alguma fitozinha e tal, que eu, dependendo do cenário, eu atraco tudo e a planta ela aguenta o repuxo nesse início. O que não dá para perder é o timing, porque a planta não vai parar porque tu quebrou a ponta da barra ou estourou o selo da bomba, né? E aí nós ficamos de a pé. Acho que é um cenário importante que a gente vê essa dúvida muito no campo, né, Manoel? E o timing nesse início, ele é muito importante. Fatal. Né? Muito importante. Se você espera, Caruru não controla mais também, né? Deus o livre. Tem um crescimento muito grande, então são dois cenários bem desafiadores. Qual é o ganho, assim, Manoel, das pesquisas de vocês com a aplicação do V0? Claro, desde que nós estamos no momento correto, né? Claro. Olha só, cara, como assim, ó, eu parece que tá louco, eu vou abandonar essa carreira, como diz o outro, porque cada vez que o cara estuda, parece que ali tu vai chegar numa receita, vamos chamar assim, e aparece 4 receitas. E tu vai numa receita e depois aparece 6 receitas. É uma loucuragem. Olha só, vou te dar uns exemplos. Soja pós aveia rolada, tá? Uma cama que é de foto, assim, ó, pra essa soja. Soja pós canola, 0 palha. Tipo nós, assim, sem cobertura. Né? Então, é 2 cenários. Eu vou dizer para ti, sem medo de errar, que o cara que faz a 0 nessa soja pós-canola, sem cobertura, ele vai ver resultados de 5, 8 sacos de incremento dessa aplicação 0. Por causa do respingo, cara, porque tem muita inoculação, muito cedo, esse necrotrófico senta no teu colo lá no bacheiro e vai para cima. Já o cara da aplicação 0 em cima de uma soja plantada sobre uma aveia rolada, cara, talvez esse cara encontre uma diferença de 2 sacos, 1,5 saco, estatisticamente talvez nem pegue. Então, só tô aqui dando 2 cenários onde a decisão do agrônomo, do consultor, do cara pode mudar a vida do cara. Então, por exemplo, vou dar uma situação assim que já aconteceu. O cara arrendou uma área lá no, sei lá no Ibirubá, né? E o cara planta lá em Cruz Alta. Mal de máquina, né? Sempre tem um mal de máquina e mal de gente, né? E aí, mas o cara pegou uma barbada, entre aspas, né? O que ele vai fazer? Tinha na área mais longe, onde vai ser mais difícil chegar de pulverizador, palha vai segurar a doença para ti. Primeiro fungicida é palha, que nem eu digo. Então, essa é uma condição muito importante para o cara fazer o manejo e se esperar ou se antecipar a chegada do pulverizador. Então, o cara que tem os meus resultados, vou dizer para ti, ó, os meus resultados melhores de aplicação 0 são em área de soja pós-canola, pós-gado, ou área de baixada, ou de várzea, coisas do tipo. Que essas 3 áreas não tem palha, entendeu? Então, isso é importante para tomar a decisão do cara. Bom, perfeito. Acho que cabe mais uma orientação técnica aí, né, Manuel? Como 100%. De novo, não existe receita de bolo, né? Bom, olhando para agora, evoluindo no nosso cenário de manejo, olhando uma primeira. E pela minha interpretação, é a base de todo o manejo, né? É ali que nós temos que
que ter bons produtos, que ter bom posicionamento. Me corrija se estiver errado, mas acredito que sim. O que se espera dessa primeira? Quando que ela deve acontecer? Independente de V0, independente de... Enfim, qual é o momento em que nós temos que proteger a nossa planta? Ou iniciar a proteção dessa planta? Eu até vou aproveitar, vou inverter essa tua questão aí. Até onde a gente não pode deixar de fazer essa primeira? Né? Ou qual seria o teto, o limite que até aqui eu tenho que fazer essa primeira? Até aqui. Qual que é essa linha que daqui para cima eu já perdi meu time? Ótimo. Essa linha aqui é a linha do ou, tem um ou aí, ou a soja está fechando a linha, tá? Ou seja, as folhas estão quase se encostando, ou primeira flor. É um ou outro. E esse ano vai dar muita gente dizendo assim, professor, não fechou linha ainda, mas já tem flor, entendeu? Por quê? Porque o dezembro, cara, acabamos de passar agora o solstício de verão, então agora os dias estão encurtando, a planta vai andar ligeiro. Então essa linha é importante, ou a tua soja está prestes a ir para o fechamento da linha, aí tu tem que fazer, ou ela está soltando a primeira flor, aí tem que fazer. Aí é fatal esse primeiro pegada. E até a gente trabalha muito, né, Madaus, com ensaio de cultivares. Nós temos bastante cultivares florescendo com 3 a 4 trifólios já. Estamos em dezembro, né? Normal. Só que a nossa soja, nós não estamos mais acostumados a plantar em dezembro. E o produtor, ele refez o serviço de casa e aí isso aí ficou meio por baixo dos panos, não veio para a mesa. E aí, bom, determinamos o momento. Agora, precisamos determinar o produto, né? Sim. O que nesse momento é o que mais entrega? Eu acho que proteção de bacheiro ou persistência nesse bacheiro é o momento que nós vamos conseguir chegar lá, né? Correto? Uhum. Positivo. Então, nós temos um posicionamento que seja benéfico ou privilegie, né, essa presença no bacheiro por mais tempo. Tem alguns produtos que têm essa característica, o que seria ideal, então, começar esse manejo, né? Hoje, e aqui cabe a gente falar isso aí, hoje, tá? Hoje o cenário de carboxamida, assim, tem sido muito importante nessa pegada inicial, né? Muito importante. Por quê? Porque carboxamida é extremamente preventiva, ela tem um efeito muito importante fisiológico na planta, inclusive se vier um estresse depois, ela consegue dar uma aguentada boa nesse estresse para ti. Então, hoje, vamos chamar assim, a carboxamida seria o primeiro gatilho de decisão do cara para essa entrada aí do pré-fechamento aí, ou primeira flor. Por que eu estou comentando hoje? Porque no futuro próximo a gente já vai ter a vinda de estrubirulina nova, né? E essa estrubirulina, ela vai vir para o jogo e bagunçar essa nossa conversa aí. Sabe por quê? Porque eu tenho largado muito essa dúvida, porque é uma dúvida que a gente vai ter que responder quando ela chegar aí, que mais vale eu entrar com uma estrubirulina nova ou uma carboxamida velha, entendeu? Então, hoje, para antecipar, essa estrubirulina nova é de uma parceria da BASF com a Sumitomo, metiltetraprole, e vai ser um conjunto de produtos, né? A BASF vai vir com um produto chamado Levecto, que é uma mistura do metiltetraprole com proteoconazole, e a Sumitomo vai vir com o Velera, que é do metiltetraprole com difenoconazole. E tem resultados assim, eu trabalho com ele há muitos anos, muito sólidos, né? Mas voltando ao cenário atual, a primeira pegada carboxamida é muito importante. E dentro desse contexto, mano, claro, pessoal, eu acho que é importante quem está nos ouvindo, né, mano? Eu vou fazer essa ressalva por nós, né? Que eu não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast. Então, obviamente, cuide um pouco a data de publicação, né? Que cenários de doença mudam muito, né? Mudam aí dentro de 15, 20 dias, a gente tem muita mudança de clima, enfim, de chuva e no próprio cenário de doenças, né? Uhum. Mas, bom, olhamos para a carboxamida, é importante. Em que cenário que o protetor ele vai entrar junto, né? Nessa primeira, estamos falando da primeira, né? E também, Manolos, quando que eu preciso trazer um triazol junto, né? Em que momento que isso vai ter que entrar no meu manejo? Como que eu componho esse start aí no manejo? Olha só que interessante. Ontem nós estávamos falando isso aí no grupo da confraria, que a gente tem um grupo fechado lá no Instagram e tal, e no Zap. Justamente porque, de novo,
esse ano deu uma misturada nas recomendações. O que é misturado nas recomendações? Olha só, o produtor está com a soja de dezembro, não vai dar para fazer zero. Ele vai ter que entrar com a carboxamida, beleza. Mas ele vai ter que botar o glifosato e o Select, de repente, né, o Clethodim, ou daqui a pouco ele está num 2X aí que vai entrar com o glufosinato, sei lá. E aí eu tenho que botar a carboxamida, né, o produto premium, porque eu quero antecipar, beleza. E aí, vai multissítio ou não vai? Começa por aí. Aí eu já digo pro cara o seguinte, multissítio não conversa com esses herbicidas loucos aí. Na verdade, o multissítio que é o louco da jogada. Os multissítios não conversa direito com essa galera aí. Dependendo do cenário, veja bem, nessa situação atual, soja pequena, porque o entrenó tá curto, por causa do frio de noite, tá tudo jóia, eu sei que a exposição foliar vai ser máxima, a aplicação vai ser máxima, a penetração a cobertura de gotas vai ser máxima, tá tudo jóia. Nesse cenário, eu tiraria o multissítio e botaria um biológico, tá? Neste cenário. Aí, daqui a pouco, tu tá me escutando esse podcast, que nem o Felipe comentou aí, sei lá, ano que vem, ou meio do ano, e tu vai dizer assim, não, mas então vamos tirar o multissítio da primeira. Magro, cada situação é uma situação. O multissítio é importante em todas, mas nesta condição que estamos, pelo padrão de planta que estamos, pela condição que estamos e pelas entradas que precisamos fazer, e pela condição de clima, eu posso fazer esse cenário porque eu estou fazendo isso aí. Ah, professor, mas nós estamos numa soja de outubro aqui, tá tudo jóia. Cara, multissítio atraca com força, não frouxa, tem que atracar. Então, nós falava ontem na questão da confraria, o cara perguntou assim, tá, mas eu não vou botar multissítio, então eu chamo ele de primeira? Claro, tu vai entrar com carboxamida nesse time aí, é primeira, só não vai multissítio por causa desse particular desse ano. É interessante como a gente tem personalização das recomendações, né, Matheus? Não tem como ter uma receita de bolo. Isso a gente vem debatendo há muitos anos e que bom que isso está ficando mais claro um pouco para o produtor, né? Isso é uma maravilha. Eu vou te dizer... E olhando para esse cenário, bom, nós temos triazóis e triazóis, né? Ah, sim, os triazóis. Mais quentes, nós temos, nesse cenário, o que se espera em termos de controle, né? Quem que é o cara que eu coloco jogar, mas o que eu espero de fitotoxicidade também, né? Cara, assim, ó, hoje, e eu vou te dizer de novo, eu tenho feito essa reflexão aí porque cada vez que tu estuda fitopatologia, tu tem que estudar fisiologia, não tem como saltar fora. Então, o que acontece? Para essa condição, a gente tem que entender o seguinte, cara, antigamente, vou voltar do tempo que nós tinha cabelo lá, porque antigamente, tu tinha fito, não dava nada. Tu tinha lagarta comendo, não dava nada. Dado de cercóspora, não saía. Oídio não conseguia. Por quê? Por que não dava? Por que não... Agora apareceu que os resultados começam a aparecer agora. Por quê? Será que nós estamos bebendo ou enxergando coisa diferente? Não. A quantidade de folha responsável por enchimento daquele nó mudou totalmente. Antigamente, no tempo dos nossos cabelos atrás, cara, tu tinha 4, 5 trifólio para um nó encher o que estava naquele nó. Hoje nós temos um trifólio. Então, o trifólio hoje vale muito dinheiro. O trifólio hoje, nas minhas contas, humilde, tem ficado entre 100 a 300 reais um trifólio, da responsabilidade que ele tem para encher os grãos que estão ali. Por quê? Porque, vamos chamar assim, a responsabilidade desse cara naquele nó, que deve ter umas 3, 4 vagezinhas, que naquela vagezinha deve ter uma média de 2 grãos, vamos chamar assim. Ou se tu botar no Excel, isso aí tu fica louco, com 18 nó produtivo, mais ou menos e tal. Então, outra forma de fazer uma continha rapidinha, 60 sacos por hectare, divide isso por 40 trifólio, dá um saco e meio por trifólio, já tá mais dos meus 300 pila praticamente ali. Então, assim, ó, tá aparecendo muitos resultados porque o painel solar diminuiu e o painel solar está muito responsável hoje pela sua capacidade de encher muita coisa. Depois de feito essa ressalva, a gente vai para essa tua questão. Então, hoje, a questão das rotações de princípios ativos aí que eu tenho batido, porque inclusive uma recomendação do FRAC, isso daí por causa da resistência, e a rotação de ativos também faz uma gestão de fitotoxicidade, né? A repetição de produtos, não gosto do termo quente, né? Mas o pessoal, a gente usa no campo, né? Produto quente, depois outro produto quente, cara, o risco de fito ele sobe muito, porque cada princípio ativo
agride a planta, estimula a planta a produzir espécie reativa de oxigênio de uma forma diferente de outros. Por exemplo, nós não para as crianças aqui, prótio, ele estimula uma certa produção de espécie reativa de oxigênio que o tebuco não. O tebuco estimula outro. Eu tenho situações de tebuco depois de prótio, ou prótio depois de tebuco, com menos fito do que tebuco e tebuco, ou prótio e prótio, né? Então, depende de uma série de coisas aí. Depende principalmente de raiz também, porque se tu tem limitação radicular, a planta não consegue puxar água para desintoxicar desse teu produto. Então, tem muito disso daí. É lógico, né? Vamos pegar situações aí de produtos que a gente sabe que são muito desenhados para essa primeira aplicação. Por exemplo, aí, bota aí Alade, Sugoi, Belian, Onsuva, que são produtos bons para manchas. Se eu jogar esse cara lá no fevereiro, vai cair o piano na cabeça dele, entendeu? Mas eu não quero que dê fito. Paraguai faz muito isso daí. Bota produto de mancha no final do ciclo porque ele não quer que dê fito. Mas, Magrão, tu tá botando um zagueiro jogado de atacante, entendeu? Ele não consegue desempenhar. Não é culpa dele, tá? Então, a organização do time, que nem eu digo, assim, hoje nós temos cada jogador para sua posição dentro do cenário de manejo. Maravilha. Olhando para esse cenário de manejo, agora, olhando as aplicações como um todo, Maneloso, como que tu vê a montagem do programa fungicida? Né? Falamos da primeira que entendemos que é o início, o start, a base, né? E a partir dali você segue. O que é importante, e aí eu não quero falar só de ferrugem, eu quero falar de um programa que contemple todo mundo, né? A gente sabe que a antracnose está correndo bem por fora aí, a gente sabe que as manchas estão trazendo importância no cenário. Uhum. Então, olhando para esse todo, como que, aí pensando talvez num cenário, tanto em número de aplicações, como em posicionamento de ativos também, o que seria interessante para o produtor, né? Claro que não temos o objetivo de ter receita de bolo aqui, né? Mas qual que seria possíveis cenários que a gente poderia montar um programa fungicida que atenda, né, uma boa produtividade e também, principalmente, um bom controle de doenças? Perfeito, vamos lá. Aqui, de novo, só para a gente sublinhar. Aqui vai ser uma ideia de raciocínio. Para ti que está escutando a gente, tu conseguir raciocinar, porque as recomendações são cada vez mais particulares, como tu mesmo comentaste aí, Felipe. Então, vamos para um raciocínio. E aí, dentro desse raciocínio, eu vou tentar puxar várias situações. O cara que está na escuta, ele conseguir adaptar para a sua situação, tá? Perfeito. Vamos lá. Eu estou assumindo que nós vamos ter situações de manejo que vão pegar desde plantios de outubro até plantios de dezembro. Então, vamos ter que ter duas situações. Uma primeira situação de plantio de outubro, né, que é o cara que já está andando. Talvez esse podcast ajude o cara para o ano que vem. O cara de plantio de outubro, ele vai ter que montar o time dele, e aqui vamos pensar do time do goleiro ao atacante. Quem é o goleiro? Plantio de outubro, situação 1. Plantio de outubro, tá? O goleiro é aplicação 0. Ali o difeno velho de guerra ajuda bastante, o tebuco também ajuda, mas o tebuco mais ferrugicida, o difeno ajuda bastante nessa pegada aí, com custo atrativo para o cara. Beleza, esse é o goleiro. O cara do zagueiro, quem é o cara do zagueiro? Nós vamos estar de novembro para dezembro, isso aí é cara de mancha. Essa galera de Alade, de Belian, de Onsuva, né, dessa galera de mancha, esse é zagueiro. Meio de campo, quem é meio de campo? Meio de campo está entrando agora dezembro, janeiro, para a situação 1 de plantio de outubro. Meio de campo é proteoconazole. É importantíssimo, é um cara que distribui a bola, um cara que organiza o time, um cara que consegue ter um espectro bom de várias doenças e tal. Aí aqui entra o próteo. Depois do meio de campo, centroavante, quem é o cara que vai entrar lá em janeiro, fevereiro, né? Tebuco. Né? A gente já viu uma situação mais forte de ferrugem, um risco maior, Tebuco performa bem nessa rotação com próteo e tudo jóia. Depois do meio do centroavante, o atacante. O atacante é piperidina, que está vindo agora, é morfolina. Tem aí o Seeker da Syngenta que veio para o mercado, tem o Versátilis velho de guerra, tem o Queira, que já está no mercado. Esse é o atacante. Então tá pronto o time. Cara, tá cada jogador na sua posição. Situação 1, plantio de outubro. Situação 2, plantio de dezembro agora. Tu já arranca o goleiro. O zagueiro vai virar goleiro linha. Entendeu? Já é uma situação que tu vai pegar esse teu cenário da galera para mancha aí,
ela vai ter que entrar na antecipação aí de terceiro, 3 trifólio, estourando 4 trifólio, vai ter que entrar com antecipação dessa galera de mancha. Depois vai o time inteiro. Depois tu segue o time. Entendeu? Na verdade, o raciocínio para plantio de outubro, plantio de dezembro, vai mudar só esse início aqui e depois acelera. Antecipa, né? Antecipa. Aí, isso é a situação 2. Começamos os particulares. O que é particular? Situação acima de 600, 700, 800 metros, mofo branco. O cara já vai ter que cuidar muito. Por quê? Porque essa soja vai florescer antes de fechar a linha. E ele vai ter que atracar coisa boa ali de spot, de átila, de fluazinã. Não precisa botar multissítio junto, porque esses caras vão ter um efeito semelhante, né? Então ele vai ter que pensar nisso daí. Nós vamos, e olha só, vamos fazer uma bolinha de cristal aqui. Nós vamos aumentar muito a canola do ano que vem. Esse aumento de canola começa a sementaiada de tudo que é tipo. Hoje tá bonitinho porque é pouca área. Ano que vem não sei se vai ter semente para tudo. Então começa a vir porcariazada com o mofo branco, e o mofo branco vai começar a ocupar um espaço das nossas recomendações aí mesmo, região abaixo de 800 metros, por exemplo. Então esse é um ponto. E um ponto talvez mais particular é o pessoal que está nos escutando de repente aí do MS, entendeu? Do oeste do Paraná, a região Beira-Lago, ali tem muito problema de mancha-alvo. Mancha-alvo, eu vou ter que trocar a posição do jogador, porque o próteo é importante nessa primeira. E aí o próteo tem que entrar nesse lugar do zagueiro, no pré-fechamento das linhas ali. Por quê? Porque a mancha-alvo é um troço muito pesado para essa galera nessa posição do país ali. E aí a gente inverte os manejos. Maravilha. E uma analogia que eu gostaria de fazer é com os protetores, né? Quem que vai jogar nessas posições também, tanto do ponto de vista de acompanhamento, né, dessas moléculas, mas também do ponto de vista da doença, né? Quem que joga melhor em que posição? Olha só, aí nós começamos com as combinações, né? E eu fiz bastante também em situação onde está parecendo bem consistente, tá? A rotação de multissítio, então não repetir multissítio também passa a ser um troço, está sendo um negócio bem interessante. Ah, professor, mas eu gosto de fazer todas de mancozeb ou todas com clorotalonil. Não tem problema, faça. Agora, se tu começar a rotacionar essa galera, começa a ficar legal. Por quê? Porque eu tenho uma frase que eu digo que é meio engraçada até de escutar. Porque assim, ó, nem todos os multissítios funcionam nos mesmos multissítios dos outros multissítios. Entendeu? Então, eles têm efeitos diferentes. E aí, quando tu rotaciona eles, por exemplo, nessa pegada inicial, com o zagueiro, por exemplo, a galera de mancha, é clorotalonil. Mancha, claro, aqui vai uma ressalva, mancha, septória e cercóspora. Se é um cenário de mancha-alvo, aí é mancozeb, entendeu? Depois, no meio do programa ali tu já pode brincar com mancozeb na jogada. Do meio para frente, tu já pode trazer cobre para a jogada, ou tu pode fazer misturas, que eu tenho feito bastante coisa de misturas de multissítio, tem ajudado bem interessante dessa forma. Fazer misturas de mancozeb com cobre, mancozeb com clorotalonil com cobre, e assim vai. Então a rotação de multissítio fica legal. E essa mistura, Mandaloso, tu tem preferido manter gramas de ingrediente ativo totais, ou tu tem um que você mantém a base e adiciona o outro? Nós fizemos uma tonelada de coisa em cima disso aí. A gente consegue baixar alguma coisinha, tá? Alguma coisinha. Uns, infelizmente, nem tanto, porque o multissítio é quantitativo, ele vai depender da quantidade. Então, o meu limite que eu consigo hoje ter um pouquinho de segurança para dizer para o cara, por exemplo, é numa mistura, por exemplo, de 1 kg de mancozeb com 1 litro de clorotalonil, tá? Essa fica jóia. 1,5 kg de mancozeb ou 1,3 kg com meio litro de óxido de cobre. Fica legal também, entendeu? E às vezes até ajuda na mistura, claro, porque tu diminui um pouquinho a quantidade do cara ali para bater, vamos chamar assim, e tu consegue abastecer isso aí. Lógico que a mistura desses dois multissítios não faz um terceiro multissítio, entendeu? Por isso que tu não consegue baixar muito mais do que isso, porque aí vai dependendo. Ah, professor, mas eu quero botar 2 kg de mancozeb e 1,5 litro de clorotalonil, ou 700 ml de oxicloreto. Fica muito bom, né? Fica muito bom, eles são quantitativos, mas o limiar eu acho que é esse aí. Maravilha. Mandaloso, eu queria explorar um pouco o ambiente da fitotoxicidade. É algo que o produtor se preocupa muito, né? E sinceramente, ninguém quer ver fito na lavoura, né? Se ela acontecer,
enfim, mas é algo que a gente não quer ver, mas acontece no campo, né? Então, do ponto de vista de posicionamento das moléculas, a gente sabe, mais cedo o risco é menor, com mais chuva é menor, enfim, mas o que a tua experiência traz para nós ao longo de tantos ensaios, tanta pesquisa, tanto acompanhando lavoura, né? Primeiro, eu quero dividir minha pergunta em dois. Num primeiro momento, o que nós temos do ponto de vista de erro que causa mais fitotoxicidade, né? E como o produtor pode diminuir isso? E também uma segunda pergunta quanto nós perdemos por fitotoxicidade? Olha só, boa essa questão, porque primeiro vamos chamar, ou vamos direto na perda lá, voltando àquela conversa que nós fizemos antes, que, cara, eu não conseguia achar número de perda de fito. Eu dizia que não dava problema, porque não dava. Agora começa a mudar, porque a área foliar diminuiu. Então a importância de cada trifólio ficou muito importante. Nós tivemos situações aí, já publicamos esse dado, de quase 4,5 sacos de perda por fito, tá? E a fito, ela é cumulativa, né? Eu não gosto de chamar de memória, mas a planta vai, à medida em que tu vai dando paulada nela, especialmente reprodutivo, que aquela mesma folha acaba tomando várias doses do mesmo produto, acaba intoxicando mais esse paciente soja que eu chamo aí hoje. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, treinamento de fitotoxicidade, eu nem chamo de soja, eu chamo de paciente, porque a relação é a mesma. O que nós fizemos no campo é uma quimioterapia vegetal, então eu preciso entender que esse cara, eu tenho que administrar um fungicida nele, de forma que ele seguramente, ou com menos efeito colateral, consiga engolir esse produto, para que a doença não me roube esse potencial desse paciente aí. Então, camadas de fito, porque cada aplicação que tu faz é uma camada de folha que tu vai proteger. Aí, se tu repete isso daí, são camadas agressivas em cima disso daí. Então, essa é uma situação aí que a gente vem abastecendo aí, vamos chamar assim, nesse cenário de soja aí, com uma agressividade nesses folíolos, trifólios aí, folíolos e assim por diante, que ela não tem mais como se recuperar. Isso tem um monte de depende no meio da jogada. Por exemplo, Paraguai, e não estou nem achando isso vou te dizer um fato agora do Paraguai. O Paraguai plantou soja lá no final de agosto, início de setembro, estão um sojal lá. Só que essa soja cresceu bebendo água em todo momento, ou seja, sem raiz. Coisa que para nós aqui está interessante, esses estresses hídricos de novembro aí, nessa galera de outubro. Então, o que aconteceu no Paraguai? Eles começaram, esse estresse hídrico de novembro que a gente pegou, eles também pegaram. E aí eles seguiram com os manejos. Claro que aí tu tá falando de 3 de proteoconazole, né, na galera lá. Tu imagina uma soja sem raiz, pegando 3 de proteo na cabeça? Homem, eu vi a área lá, vou te dizer, Felipe, nos meus ensaios eu não consegui dar aquela fita. Eu acho que o cara vai colher uns 20 por hectare lá. Não, rendilhado a lavoura. É tipo essa que tu tem na tua foto atrás aí, ó. Quando tu enxerga verde, é pé de galinha. Não, tu não acha trifólio sadio. Nossa. Eu nunca vi aquilo lá. Mas, produto barato, próteo em cima de próteo, 3, imagina. Então, cara, assim, a soja está cada vez mais sensível hoje, em cima disso daí. Então, o nível de perda hoje tá significativo nessa jogada. E qual que foi a primeira mesmo? Foi na perda e me perdi. A gente falou do número de perdas, né? E também quais são os erros que estão sendo cometidos para causar fito e como evitar. Isso, muito bem. Ó, na questão dos erros, vou chamar assim, equívocos, para chamar um nome bonitinho. Cara, a questão de não usar multissítio, né? Hoje a gente sabe que o mancozeb, mais recentemente o cobre, tem ajudado muito a reduzir fito. Extratos de alga tem ajudado muito a reduzir fito. Então, já estou misturando o que o cara faz com o que o cara não faz. O cara que não entra com nada disso daí, faz muita repetição de próteo ou repetição de tebuco, né? Hoje nós estamos num cenário aí de tebuco valendo R$ 9, R$11, e o cara acha que isso daí é meio adjuvante, né? E começa a dar problema, né? Então, esse é um ponto. Então, esse fator é um fator bem complicador. Um outro fator aí bastante complicador também é o cara baixar muita vazão, sabe? Nós temos ensaios aí onde baixa a vazão no pulverizador terrestre, não tem nada a ver com drone nem avião. É outra dinâmica de tamanho de gota, de produção de gota e de espectro e tudo mais. Mas no terrestre, tu acaba
tendo uma concentração grande na gota e esse teu padrão heterogêneo de gotas aí, ele vai forçando um pouco mais essa concentração. O cara não cuida do ΔT. Isso basicamente são pontos de tecnologia de aplicação. E ano de laninha é ano de muita luz, muita radiação. Nós estamos numa soja C3. E isso é um troço bem enjoado, porque ela com 29, 30 graus, ela começa a fotorrespirar e começa a produzir espécie reativa de oxigênio por radiação. Então, por si, ela já se estressa. Então, se tu souber disso, te dá pena de fazer um negócio isso aí 2 horas da tarde. Então, esse é um ponto muito pesado. Nós vamos entrar num curto espaço de tempo para produtos que parecem uma aberração agronômica, mas é protetor solar para soja, entendeu? E isso vai se tornar realidade, porque uma C3 precisa, nesses golpes de calor de 35 aí, de céu aberto, 35 graus, é uma panela de pressão dentro de um tilacoide ali, de um cloroplasto. Então, esse é um ponto importante. E, para a gente tentar ser objetivo, maneiras para evitar todo esse cenário, né? Se tu tem um pouco de perfil de solo, de produção de volume de raiz, tu já é um cara que tem menos problema de fito, já de largada, entendeu? Então, para reduzir fito e raiz, não estou nem falando de produto, para reduzir fito e raiz, mas não, eu tenho pivô por causa da água. A água de pivô não é a água de raiz, é diferente, entendeu? Agora, tem que ter raiz. Outra coisa, a questão de cultivares, né? As cultivares têm diferenças, cultivares super precoces não aguentam muito esse repuxo aí de fitoxicidade, nem chega aí no produto. Temos muito essa questão de tecnologia de aplicação que tem que cuidar. A aplicação noturna não é nem um conselho, é um dever, um cenário de estresse hídrico, né? É importantíssimo para o cara fazer, para essa planta engolir melhor esse fungicida. A única coisa que não pode acontecer na aplicação noturna é não pode chover de noite. Se tu tá numa situação de veranico, tu sabe que não vai chover, até tu gostaria que chovesse. Então, atenua bastante. E misturar extrato de alga, mancozeb, cobre, essa galera aí, atenua muito esse impacto aí. Rotação dos triazóides. Manolo, a gente vê que traz conceitos muito importantes e é muito recorrente aqui no podcast. A gente acaba vindo sempre de uma forma ou outra, para processos que estruturam a lavoura, né? Nós estamos no episódio de fitopatologia, manejo de doenças. Voltamos para um perfil, enraizamento. É isso. E é muito importante. Maroso, nós estamos chegando aí ao final do nosso episódio. Eu tenho uma última pergunta para a gente debater. Uhum. E eu quero entender melhor, assim, no teu conceito, né? Qual que é um pilar central que você poderia resumir em um pilar central, talvez, ou mais, mas de uma forma que seja muito clara para quem quer ir rumo ao 100. Qual é a preocupação, a base de manejo? Qual é a mensagem final que fica aí para aquele produtor que quer ir rumo ao 100? E agora tu apertou, né? Num pilar, eu vou te dizer que não tem nada a ver com fungicida. Eu vou te dizer que tem a ver com raiz. Ou eu vou te dizer... Eu vou pensar o contrário. Sem raiz, que é o que nós estamos hoje. Mas compactação horrível, não é por gado. Compactação horrível por máquina e tal. As áreas de pivô são um pesadelo. Sem raiz, tu não tem nutrição que preste. Sem raiz, tu não tem arrefecimento por água que preste, ou seja, fito. Sem raiz, tu não tem nutrição, tu tem mais sensibilidade a doenças. Sem raiz, tu tem problema de doença radicular ou nematóide. Sem raiz, tu não tem enchimento de grão, não tem produtividade. Então, eu, fitopatologista, te digo hoje, e será um problema grande nosso, que é a produção de raiz. Soja, C3 não tem raiz, é diferente de uma C4 de verão. Então, tu imagina para uma soja, se não produz raiz direito, ainda lá embaixo tem alumínio, não tem cálcio, nem fósforo, para que ela vai descer lá? Não tem como. Então, talvez o principal pilar é uma área aí que nós estamos começando a fuçar isso aí para tentar melhorar esse ambiente de raiz, de bióticos no sistema radicular para produzir mais raiz e tentar fazer um escape dessa monocultura, porque o cara não vai fazer rotação, então tem que melhorar o ambiente solo para ele. Maravilha, Manolo. Acho que é um pilar extremamente importante que une todos, acho que é extremamente válido. Eu fico muito contente de ouvir isso, né? A gente vem debatendo muito e puxando muito para esse lado. E aí, no episódio aí de manejo de doenças, né? A gente encerra o episódio com esse raciocínio aí, né? Muito importante. Manolo, como é que o pessoal te acha aí, cara? Quais são tuas redes sociais? Quais que são
Enfim, tem a confraria, né? Só antes, Manoel, eu acho importante uma coisa, né? Esse episódio ficou muito bom, né? Porque é compromisso aí de quem nos ouviu, nos acompanhou, encaminhar para o seu amigo, para o produtor, para o técnico, para o agrônomo aí que acompanhe, porque tem muita coisa aqui que pode estar auxiliando hoje o produtor na lavoura. Então, a gente pede o compromisso aí de estar curtindo, enviando, enfim, para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas, né? E aí, como que o pessoal te acha, então, aí, Matoso? Joia. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí, Felipe. Eu acho que essas informações, eu vou te dizer, isso é muito melhor que vídeo do Instagram. E olha que eu faço bastante vídeo. Mas, videozinho curto, coisa pronta, cara, começa a desconfiar, entendeu? Botão mágico, receitão, mas beleza, eu acho que também concordo com isso daí, se tu puder compartilhar com os colegas, botar no teu grupo lá, botar na tua headline do Zap lá, principalmente porque aqui nós não falamos nada de receita de nada, nem de produto de nada, praticamente, falamos só de sistema ou caminho para chegar e se manter no 100, né? Que eu acho que é o mais importante, e nós não temos escapatória. Que nós, produtor, temos que produzir, não mexemos em preço de nada, não mexemos em custo de nada. O troço só aumenta e a forca só aperta. Nós só temos um caminho, não tem outro caminho a não ser produzir. E rentabilidade, lógico, né? Sempre com esse pilar. Mas assim, tu pode compartilhar e me encontrar lá, principalmente no Instagram, né? A gente tem a Confraria hoje, que é um grupo fechado lá, que a gente produz muito material direcionado nessa questão, e dentro do grupo do Zap da Confraria também a gente discute muito. Então lá no Instagram tu vai encontrar muita coisa e conversar com a gente, que hoje é a principal ferramenta. E outra coisa, Magrão, tu pega esse podcast, larga no painel da caminhonete e vai dirigir com cuidado, larga o telefone da mão. É importante, né? Beleza, pessoal? Mais um podcast, então, que a gente fala muito sobre o processo. Novamente, nós terminamos mais um podcast falando sobre o processo, sobre o rumo, sobre o caminho, e é isso que você vai sempre ver aqui, com grandes especialistas como o Manaloso, nos acompanhando, e a gente debatendo, trazendo alternativas e informações relevantes para a sua safra e para a sua lavoura. Vocês também me encontram aqui no Instagram, Felipe_Wilf, e aqui no YouTube, Felipe Wilf também. Um grande abraço a todos, até mais!